de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, ou Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Verso 3. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Vamos até o verso 8. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, edifique as nossas vidas. Nós somos dependentes do teu Espírito em edificar nossas vidas, em trabalhar nas nossas entranhas, Senhor, para que possamos de fato, as nossas afeições serem convertidas diariamente ao Senhor, para que o nosso caminhar glorifique o teu nome e que nós assumamos uma vida para a glória do teu nome, através da fé que temos em ti, através da caminhada entre os nossos irmãos, as pessoas que nos cercam, com um testemunho vivo na tua pessoa, Jesus. Cobre-nos com o poder do Senhor e nos ajude nessa caminhada, em teu nome, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto de Colossenses, a carta de Paulo a essa igreja que ele não plantou, uma das poucas igrejas que ele escreve que ele não plantou, foi plantada por esse homem chamado Epáfras. Epáfras, ele era um homem convertido através do ministério de Paulo. Epáfras ouviu o evangelho através de Paulo, e ele cumpriu bem o chamado. Ele ouve o evangelho e ele volta para a sua cidade e prega lá em Colossos. E o que acontece? Uma igreja é edificada na cidade de Colossos. Esse homem, então, agora, ele recebe a carta do apóstolo Paulo, trazendo algumas orientações importantíssimas para a igreja. E eu quero destacar alguns aspectos a respeito dessa caminhada dessa igreja aqui, nos primeiros versos dessa primeira epístola, no caso, o primeiro capítulo também. Um primeiro aspecto que eu quero destacar está no verso 2. Olha só o que aconteceu a esses irmãos. Esses cristãos deixaram a vida pagã, deixaram uma vida distanciada de Deus e se consagraram a Deus. Olha o que diz o verso 2. O verso 2 diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ele chama esses homens e mulheres que ele nunca tinha visto de santos, de fiéis, e diz mais: eles são santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Aquele local estava então agora repleto de pessoas que haviam sido convertidos pelo poder de Deus. O poder de Deus alcança qualquer lugar. O poder de Deus não tem limitação para ele. E Deus, através do seu Espírito, através da pregação do Evangelho, chegou à cidade de Colossos. E essa pregação trouxe frutos. A palavra santos aqui, nós temos falado já durante esse período das últimas semanas, significa separado agora para Deus.
É um grupo que é uma pessoa que é retirada do uso comum para viver agora para a glória de Deus. É essa definição que nós temos para a palavra santo, diferente da definição romana, que diz que santo é alguém que merece ser adorado, uma pessoa que deve ser destacada e colocada, inclusive, numa condição canônica. Nós não entendemos assim. Nós somos santos porque Cristo Jesus, através da sua obra, nos separou do mundo, nos separou do padrão do mundo e nos trouxe a consciência que pertencemos ao Senhor. É essa obra que Deus, através da sua ação, agora promove nessa igreja local. E essa igreja local, eles agora experimentam ser arrancados do meio do paganismo. Os deuses na Grécia, meus irmãos, são famosos até hoje. A Grécia é um dos berços do politeísmo. Havia dezenas de deuses, cada um com nome diferente. Os deuses gregos eram adorados pelos gregos, de maneira que isso era normal, uma pessoa ter várias divindades. E agora, eles se convertem a Cristo, e o termo que a palavra de Deus diz é a palavra fiéis. Eles são santos e fiéis. A palavra fiéis, segundo os estudiosos, é a mesma definição de separado. Ele tem uma definição, ele está separado para adorar, para buscar agora somente um Deus, a pessoa de Jesus Cristo. A relação de mudança é marcante na vida desses homens e mulheres dessa igreja. A idolatria, a marca da idolatria era presente nesse período. E o que aconteceu? Pela graça de Deus, pelo evangelho que chegou a eles, eles agora se consagraram. Olha que milagre! Exclusivamente para servir Jesus Cristo. Cádio, não estou aguentando esse microfone. Vamos trocar, meu irmão. Som. Sabe qual que eu estou aqui? Dá para saber? Então tá, mas melhorou, ó. Tá tudo correto. Eita. Som. O cabo, né? Vou segurar aqui. Segura. Diz que tem um capeta que fica esperando a hora da estrutura física para ele aparecer. Som. Só que eu não acredito não, porque ele não perde tempo com um instrumento assim não. Ele quer, na verdade, promover outras coisas, né? Me ajuda aqui, cara. Se de repente tiver um melhor ali, a gente troca. Amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra que essa ação de transformar vidas só pode acontecer pelo Evangelho de Cristo Jesus. De vez em quando você pega alguém falando assim, mas você crê na Bíblia? Creio. Mas a Bíblia fala que tinha milagres lá e não acontece mais hoje. Sabe o que você deveria falar? Acontece, irmão. Ou, acontece fulano. Acontece vizinho. Acontece colega. Obrigado, Cátia. Sabe qual é o milagre que continua acontecendo e é o maior de todos? É uma pessoa que jamais deu atenção a Deus e se volta para Deus e o coração agora só tem um objetivo: glorificar o nome de Deus. Esse é o maior milagre que existe. É mais do que pernas que podem saltar, é mais do que olhos que podem enxergar, é mais do que qualquer cura física, porque isso, meu irmão, aqui os anos, depois de alguns, isso também vai perecer. Mas um coração regenerado, um coração que ouve o Evangelho e crê na pessoa do Senhor Jesus, é transformada de dentro para fora e ela vai caminhar eternamente glorificando o nome de Cristo Jesus, o seu Salvador. Nós continuamos ouvindo e vendo milagres do Senhor. O Evangelho transforma vidas. Amém? Caminhando.
Esse grupo de pessoas, essa igreja, também tinha agora uma postura de buscar apenas a pessoa do Senhor Jesus. Essa relação, a palavra fiéis, como eu mencionei, ela traz uma característica que não há nenhuma distinção sobre santos. É aqueles que creem. Se santo é separado para o Senhor, fiéis é aquele que crê, fiel é aquele que confia, fiel é aquele que está seguro de que o seu Redentor agora vive. Há uma definição que eu gostei muito, ele diz assim: apesar do deserto de idolatria, de superstição, incredulidade, insensatez, também existem em Colossos pessoas com fé clara em Jesus. Isso era motivo de gratidão para Paulo toda vez que ele orava pela igreja. Não parece conosco hoje? Em meio à cidade de Uberlândia, em meio ao caos no Brasil, há um grupo de pessoas que foram separadas para o Senhor, que o Evangelho fez sentido, e ela agora, de uma vida supersticiosa, de uma vida idolátrica, de uma vida para ele mesmo, agora se volta para o Senhor e diz: eu confio, eu sou fiel ao meu Senhor Jesus, porque eu creio nele. Essa palavra, meu amado irmão, define essa relação. O Evangelho, ele é uma produção de confiança, de fé na pessoa de Cristo. Nós estamos aqui por causa da pessoa de Cristo. O meu desejo é que você seja fiel, não à igreja presbiteriana, também. Em primeiro lugar, eu gostaria que não fosse a igreja presbiteriana. Você pode ser em segundo, em terceiro. Seja fiel não somente ao grupo de pessoas, mas seja fiel à pessoa do Senhor Jesus, que é o Salvador de sua vida. É por isso que eles foram chamados de fiéis. Há uma história que Charles Spurgeon, perguntou uma certa vez para uma pessoa, conversando com ela e evangelizando: em quem você crê? Aí ela respondeu: eu creio no que na minha igreja crê. Ah, é? Ah, sim. O que a sua igreja crê? A minha igreja crê naquilo que eu creio. E aí ele continuou a insistência: e o que você e a sua igreja crê? É evidente, nós cremos porque cremos. Tem resposta mais evasiva do que essa? Mas isso tem se tornado frequente, irmãos. Nós temos falado, conversei com o irmão ontem, nós temos falado de um evangelho no nosso país, na nossa sociedade, que não conhece Jesus Cristo, leva na camisa, leva nos nomes, nos carros, mas não conhecem a pessoa do Senhor Jesus. Para ter de fato uma nomenclatura santo, separado, fiel, precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque de fato a pessoa ama Jesus Cristo de todo o coração, não apenas agradar a esposa, o esposo, a igreja local, um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Em todo lugar o Senhor tem os seus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Caminhando, um outro aspecto que nós podemos destacar: esses cristãos deixaram o caos, deixaram a vida sem sentido. Olha o que diz o texto. A palavra do Senhor nos mostra que agora esses irmãos receberam uma palavra do apóstolo Paulo. Diz assim o texto, que a graça, e o quê? Verso 2, e a paz. Irmãos e amados irmãs, não é possível você, pelos seus méritos, receber graça. Graça é graça. Nenhum de nós aqui, Marcos, podemos dizer: eu sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo porque eu consegui um nível espiritual melhor. Não, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça, e aí você vai entender o termo. E se você recebe a graça da salvação na pessoa de Cristo, você tem paz com Deus. É por isso que ele está escrevendo essa carta. Vocês receberam a graça de Deus, vocês receberam o presente da reconciliação, e agora vocês podem viver
com paz, e a verdadeira paz é a paz com o nosso Criador, a paz com esse Deus que criou você, que criou o universo e tudo mais. Você agora, pela obra de Cristo, pela obra da graça, você possui paz. É por isso que nós assim sempre falamos da graça e da paz. É por isso que Paulo agora deixa claro: vocês estavam perdidos, vocês estavam afastados, vocês não tinham esperança, vocês estavam, na verdade, totalmente lançados à sorte, mas agora vocês foram agraciados. Que dádiva, que dádiva. Esses irmãos, essa igreja e também todo aquele que o Senhor alcança, experimenta agora paz de Deus. Nós não merecemos nada. O que nós merecíamos? Condenação eterna. Mas pela graça, nós somos salvos mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando, quero destacar ainda, verso 2. Olha o que diz o texto: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Observe bem, meu amado irmão, qual é o endereço dessa igreja? Essa igreja tem 2 endereços, e é uma das características que nós temos que ter hoje aqui, Igreja Semear. A característica é, se nós recebêssemos uma carta, né? Isso não vai acontecer, tá? É hipotético, tá bom? Se alguém falar isso, está errado. Mas se nós recebêssemos uma carta do apóstolo Paulo, se nós recebêssemos essa afirmação que ele trouxe para a igreja de Colossos, era realmente a melhor notícia que nós poderíamos receber. Sabe qual é? Eu repito, verso 2. Fiéis irmãos em Cristo. Em Cristo. Depois vem o endereço físico. O que significa isso? Que antes de ter um local físico, antes de estar na cidade de Colossos, eles estavam em Cristo. Poderia mudar a cidade. A igreja, devido ao império na época, Colossos era uma cidade importante, mas poderia, de repente, a igreja mudar de lugar, assim como nós já mudamos, né? Saímos da chácara, viemos para Getúlio Vargas, mas a grande questão que o apóstolo Paulo deixa aqui é: vocês têm um endereço, vocês possuem um endereço. Qual é o endereço? Vocês estão em Cristo Jesus. Essa é a segurança da igreja. Nós podemos estar aqui, daqui 10 anos estar em outro lugar, se de repente Deus nos permitir continuarmos aqui sempre, mas uma questão é muito importante: nós precisamos como igreja semear, receber essa mesma palavra, vocês que estão em Cristo, a igreja semear que está em Cristo, porque essa garantia, meu amado irmão, sustenta toda a relação que daqui para frente você verá nessa carta. Essa carta não é para quem não está em Cristo. Essa carta é para quem tem 2 endereços. Está na Getúlio Vargas e está em Cristo. Tem um endereço no mundo material aqui, e tem um endereço espiritual que está definido através da obra da cruz na pessoa de Jesus. Essa é a garantia que você precisa saber. Antes de frequentar o endereço, você tem que frequentar, ou melhor, receber o Senhor, estar ligado nele. Todo o mérito de Cristo é transmitido a você, nós recebemos dele, porque nós estamos ligados nele, na pessoa de Jesus. A nossa caminhada, ela mostra isso. Há uma definição que muitas vezes, meus irmãos, nós caminhamos aqui e às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece disso. William Barclay define assim: os cristãos estão em Colossos e em Cristo. O cristão se move sempre em 2 esferas. Encontra-se em um lugar, é um povo, uma sociedade que se estabelece neste mundo, mas também está em Cristo. O cristão vive em 2 dimensões.
porque vive neste mundo e envolve-se nos negócios daqui. Porém, por outro lado, e sobretudo, vive em Cristo. Neste mundo pode mover-se de um lugar para o outro. Estar aqui hoje e amanhã ali. Mas não importa onde esteja, sempre estará em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Sabe quanto vale a igreja presbiteriana lá do bairro Mariana, Vila Mariana, na cidade de São Paulo? Vale muito milhões. Para quem sabe o endereço, é a igreja de Pinheiros. Quanto vale a igreja presbiteriana ou uma igreja cristã séria lá em Nova York? Milhões. Prédios gigantescos. A 8ª igreja presbiteriana de Uberlândia, a igreja mais bonita que eu conheço no Brasil, até agora, né? Não conheço todas. BH, eu falei? Uberlândia não, a de BH, isso. Lá na chamada Cristiano Machado, avenida principal, lá muito linda a igreja, no alto assim. O que essa palavra tem para nos ensinar, amados irmãos? Não importa se nós estamos na avenida, se nós estamos num vilarejo, se nós estamos numa rua sem saída, o que importa de fato para a igreja do Senhor Jesus, se nós estamos ligados nele. E nós valemos a mesma coisa, porque quem faz a obra não é a estrutura física, quem faz a garantia nossa não é o prédio, o tamanho do povo, mas sim se tem um povo ligado na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Não há diferença entre nós e nenhum outro bairro, nenhuma outra igreja, se nós estamos ligados na pessoa de Cristo Jesus. Essa relação, ela traz várias implicações. Nós podemos então agora nos alegrar. Nós fazemos parte. Nós temos uma residência terrena. Nós estamos aqui como igreja. Hoje até o Flávio mencionou assim, pastor, fiquei feliz, a igreja está visível no bairro, que coisa boa, na avenida. Eu falei assim, é verdade, glória a Deus. Agora é caminharmos em santidade, para que Deus nos visite com um grande avivamento. Sem isso, pode ter estrutura de banco de, sei lá, de couro, pode ser o que for, ar-condicionado, massageadora no final, não vai adiantar nada, não passa daqui. Mas se o Espírito de Deus trouxer convencimento de pecados, trouxer arrependimento verdadeiro, trouxer conversões genuínas, o Espírito de Deus fará de nós um povo em Cristo para a glória dele. O nosso desejo e a nossa dedicação deve ser em clamar ao Senhor, que avive a sua obra, para que nós celebremos a nossa união com a pessoa de Cristo Jesus. Isso traz alegria no seu coração? Eu estou unido com Cristo, eu estou em Cristo, eu sirvo na Semear, mas a igreja que eu pertenço é a do Senhor Jesus, eu estou nele. Caminhando para nós destacarmos mais alguns aspectos, ainda a respeito dessa relação, uma dádiva que o Senhor nos dá, lá em 1 João, diz assim, porque assim como o mundo jaz, onde? Só tem duas opções, irmão e irmã, ou você está em Cristo, ou você está no maligno, porque só tem dois caminhos. O mundo jaz no maligno, e a igreja que conhece Jesus Cristo está ligado a Ele. Você foi chamado, nós fomos chamados a ouvir o Evangelho. Esse Evangelho não é só para ouvir a primeira vez, não. Ele continuar a trabalhar nas nossas vidas, nos lembrando que nós não pertencemos mais a este mundo. Nós estamos em Cristo, vivemos para a glória de Cristo. E toda a nossa relação, prestação de contas, é a Cristo Jesus. Você não presta conta só para o irmão do lado, a igreja. É bom fazer isso, para a glória de Deus, a gente conversa, congrega, é bom, mas você faz isso para a glória do seu Senhor, porque você está ligado na pessoa dEle. Caminhando aqui, nós temos
uma palavra lá no texto de Gálatas, capítulo 5, Paulo vai escrever, dizendo: antes de ler Gálatas, eu vou citar o verso 3 e o verso 4. Olha o que diz o texto aqui da epístola de Paulo aos Colossenses. Diz assim, capítulo 1, verso 3, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Eu quero então destacar esse terceiro, ou melhor, quarto aspecto. Em Cristo Jesus, eles tinham um relacionamento certo com Deus e com os homens. Amados irmãos, se nós confessarmos que temos Cristo Jesus, e isso não se reproduzir na vida das pessoas que estão à nossa volta, o nosso evangelho, ele é um evangelho adulterado. E um evangelho adulterado significa que ele não é verdadeiro. A palavra do Senhor nos garante que essa relação agora, Paulo deixa claro, esses cristãos estão ligados a Cristo, eles estão em Cristo. E qual é o reflexo disso? Há amor nos seus corações pela vida dos irmãos que estão à sua volta, porque na verdade, eu sempre digo isso, ninguém oferece o que não recebeu. Quem está em Cristo foi amado, recebeu esse amor maravilhoso, o coração é completo na pessoa de Cristo, e ele pode repartir com quem está à sua volta. Esse é um princípio cristão. Tem gente que fica frustrado, tem gente que não volta para a igreja, porque o irmão não cumprimentou, porque o irmão passou por cima. Você tem que discernir. Tem gente que primeiro tem astigmatismo, né? Tem que lembrar disso. Tem gente que não enxerga também, normal, passa bem despercebido. Passou, não viu. Ué, o irmão tem culpa? Não viu, simplesmente não viu, né? Agora tem casos de indiferença praticado no meio da igreja. Mas o que acontece? A grande pergunta é, essa situação mostra que essa pessoa possivelmente não está em Cristo. E se não está em Cristo, está somente na igreja, não terá nada a oferecer. Você não pode ficar surpreso. A sua caminhada é você assumir a sua responsabilidade e dizer: Senhor, eu experimentei do teu amor, eu quero fluir de amor por aqueles que estão à minha volta, começando dentro da minha casa, perdoando, reconciliando, estabelecendo uma palavra de unidade, errando, reconhecendo o erro, pedindo perdão e manifestando em tudo que nós fazemos. Amados irmãos, essa relação de fé sem amor, essa relação de fé conceitual apenas na cabeça e que não desce para o coração, ela na verdade, ela é falsa. Olha o que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 5, verso 6, 5:6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem o quê? Valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha a fé aqui, a fé que atua pelo amor. Amado irmão, amada irmã, esse aqui é um princípio fundamental. A pessoa que recebe Cristo Jesus tem condição de perdoar, porque foi perdoado. A pessoa que recebeu Cristo, está em Cristo, tem condição de estender a mão. Por quê? Porque recebeu o favor imerecido de Deus. A relação de amar, Paulo deixa claro, não é porque você frequenta a igreja, não são os que são circuncidados, porque na época era uma disputa. Eram os legalistas que cumpriam a lei, tem que ser desse jeito.
E já tinha um outro grupo que falava assim, não precisa ser desse jeito. E queria bater naqueles que faziam também diferente. Ou seja, os dois estavam de repente errando. O que Paulo vai escrever? Ele diz, na verdade, a fé verdadeira não é nem com circuncisão, nem circuncisão. A fé verdadeira se aplica através do amor entre os irmãos. Amados, que privilégio que nós temos. Nós somos ensinados pelo Senhor Jesus a amar. Se nós temos um adversário que ele é odioso, ele odeia toda a criação de Deus. Você pode perceber que os filhos da ira, que os filhos do maligno, o que eles querem mais promover é ódio, destruição, tudo isso. Mas os filhos que estão agora enxertados na videira, eles parecem com o seu Senhor. Eles parecem com Cristo. Você não precisa nem pedir, ele já está estendendo a mão. Ele se compadece, ele dá emprestado, ele deseja o bem, porque na verdade ele faz parte da pessoa de Jesus Cristo, ele está na pessoa de Jesus Cristo, e essa obra é contínua na sua vida. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro, lá em 1 João capítulo 3, diz assim, verso 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus. 1 João 3, 23. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Você quer saber se você está crescendo na caminhada cristã? O Espírito de Deus está agindo na sua vida, é se você começa a reparar o seu amor sendo intensificado pelas pessoas à sua volta. Você vê o ímpio, você se compadece, fala, Deus tem misericórdia, abre os olhos dele, você não manda mais ele para o inferno, você tem misericórdia, fala, Deus, abre os olhos dele, é um pecador que não te conhece, o seu irmão congrega com você, você começa a valorizar, fala, que bênção que é esse irmão na minha vida. O outro é mais caladinho, Senhor, obrigado pela vida dele, cobre ele com o teu poder, eu não sei o que acontece com ele, cerque a família dele com o seu poder, Senhor, nós somos corpo, um corpo unido com várias pessoas diferentes, nós somos um corpo. Que alegria, amado irmão, porque quando a gente vai em locais diferentes, é tão bom você encontrar um crente que deixa uma marca de amor, cumprimenta, dá um abraço, e diz mais de vez em quando, fala assim, ó, vou estar orando por você, dona Inês. Você quer testemunho maior de amor do que esse? Essa é a relação daqueles que agora experimentaram de Cristo. O cristão vive pela fé, o cristão é salvo pela fé, ele vence pela fé, e essa fé produz amor uns pelos outros, a dor do outro, fala, incomoda meu coração, Senhor, tem misericórdia dessa família, tem misericórdia desse irmão, fortaleça ele, começa a fazer parte da sua vida, a sua oração, a sua vida cristã não é mais egocêntrica, ela começa a ser plural, porque as pessoas que estão à sua volta agora fazem parte da sua vida, é o envolvimento com o corpo de Cristo. Eu fico pensando que o verdadeiro avivamento, ele faz nós amarmos uns aos outros mais e mais. Tem muita gente confundindo avivamento com barulho. Pode até ter barulho, não sei. Mas os frutos não são barulho. Amor, intensidade, envolvimento com o corpo, envolvimento com as alegrias de irmãos que estão felizes, envolvimento com irmãos que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão fracos. Esse envolvimento que marca a caminhada em amor. Esse evangelho tão negligenciado em nossos dias é o evangelho que quer transformar o mundo e vai transformar aqueles que o Senhor tem através da igreja para a glória do Senhor Jesus. Caminhando, o cristão agora, na pessoa de Cristo, ele tem um privilégio. Essa relação dele agora
não é uma relação apenas para esse mundo. Verso 5, capítulo 1, verso 5, olha o que diz o texto. Diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm esperança. A esperança é no máximo ficar rica, milionária, virar agora youtuber, né? É o que os jovens querem, youtuber. Maria Esther não quer isso não, que está fazendo aniversário hoje, vai ser uma menina do Senhor, engenheira, projetista, médica, qualquer coisa, mas serva do Senhor Jesus. Oh, amém. Vamos orar por ela, fazendo aniversário hoje, ela, a Miriam. Mas sabe de uma coisa? O mundo só tem esperança nesta vida. Paulo está escrevendo: vocês continuem firmes, e eu estou feliz, porque vocês, em meio à turbulência do século I, no ano de 65, Nero era o presidente. Não, Nero era o imperador. Não era república, era o modelo imperial. Havia um imperador, e que o que ele falava era lei. E a lei que ele trouxe é: persiga os cristãos. E Paulo escreve dizendo: continuem firmes, vocês têm uma esperança, essa garantia está segura. Paulo vai dizer a esses irmãos que o mundo não tem essa esperança. O mundo está, na verdade, em perdição. O mundo caminha para um abismo e não sabe que está caminhando para o abismo. Eles pensam assim: vou morrer e vamos ver o que vai dar. Não tem nenhuma segurança. Mas aqueles que estão em Cristo, Paulo está dizendo, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Essa relação muda toda a caminhada da igreja perseguida. A igreja de Colossos, ela estava tendo dificuldades, mas nós vamos ver que o apóstolo Pedro deixa bem claro que o momento que ele está vivendo e que a igreja está vivendo é de grande perseguição. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma palavra nesse texto e diz assim: a esperança. A esperança não é uma conjectura hipotética. Ah, você mentaliza esperança. Quem já experimentou da esperança que é Cristo atuando no seu coração aí? Ela é experiencial. Quem diz que nós somos reformados não tem essa ação de Deus assim, a gente fica feliz, alegre. Jonathan Edwards relatou uma experiência com Deus, que a sua esposa e eles declararam assim: não sei o que aconteceu, mas tamanho foi o êxtase de Deus nas nossas vidas, que mal conseguíamos nos controlar. Você acha que a vida cristã é uma vida de marasmo? A vida cristã, ela é de profundidade, mergulhando na palavra de Deus e ficando esbabacado do poder do Evangelho e ficando cada dia mais convicto que a presença de Cristo é real e ela trabalha na sua vida e você pode experimentá-lo, porque Ele vivo está. A palavra do Senhor nos garante que essa presença viva de Cristo, essa relação direta da pessoa de Cristo agora para nós, é uma esperança que tem um autor que diz assim, ele define 3 aspectos dessa esperança. Seu caráter, ela é preservada no céu, ela é celestial e aponta para uma felicidade futura nos céus. Sua segurança, ela está preservada, ela está guardada. Essa herança é imarcessível, está guardada no cofre de Deus. Esse tesouro não pode ser saqueado por ladrões, nem comido por traças. Sua fonte, essa esperança é gerada pelo Evangelho, a palavra da verdade. Amados irmãos, não se trata de uma esperança vazia,
Todas as vezes que os seus olhos se colocam na palavra de Deus através do Evangelho, todas as vezes que você ouve sobre o Evangelho, essa esperança é renovada no seu coração, porque ela é viva, a palavra do Senhor é viva, e é a palavra daquele mesmo que está lá no céu, vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero que você abra sua Bíblia agora todos, em 1 Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. Capítulo 1, verso 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para o quê? Mais uma vez, vamos ler bem forte juntos o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que você nasceu de novo? Você nasceu de novo porque você tem uma viva esperança, e o nome dela se chama Jesus Cristo. Você ainda vive numa natureza pecaminosa, esse corpo aqui humano, terreno, mas em você, através da ressurreição de Cristo, Ele já deu em você, já trouxe a você, melhor dizendo, a nova pessoa, o novo Roberto, a nova Anísia, o novo Fábio, e nós temos uma viva esperança. Continuando o texto, eu vou ler para vocês. Para uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que o apóstolo Pedro está escrevendo é aquilo que o apóstolo Paulo também testificou, amado irmão. Nós temos uma viva esperança, e o nome dela não é o presidente da República. A nossa viva esperança não é o sistema político. A viva esperança não é mudarmos para os Estados Unidos. A viva esperança se chama Jesus Cristo, e através de toda e qualquer circunstância que você viva aqui, nada pode roubar essa segurança que você tem, porque você é herdeiro, você recebeu o privilégio de um dia ser contemplado com a sua herança, e a sua herança tem um nome, se chama Jesus Cristo. Amados irmãos, o apóstolo Pedro escreve essa carta, dizendo que eles têm uma viva esperança, dizendo a eles, continuem firmes. Mas não é como nós hoje. Continuem firmes no século I, era o seguinte: eu estou preso, ano 68, eu posso até morrer, vocês serão presos, mas não fiquem abatidos, como diz a palavra do Senhor, verso 6, escrito por Pedro, nisso vocês exultem agora, verso 6, ainda que por breve tempo, se necessário, sejam contristados, ainda que prendam vocês, ainda que deixem vocês lá no cárcere, ainda que me matem, eu continuarei aguardando a esperança viva que está na minha vida, porque ela se chama Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Qual é a sua viva esperança? Caminhe com o Senhor a despeito dos seus problemas. Eu vou ler para vocês porque eu não quero me atrever a errar. Quem já ouviu falar da confissão da Guanabara?
Confissão de fé, sem ser o pastor Hugo, né? Pastor não pode. Confissão de fé da Guanabara. Quem já ouviu falar? Já? Atentam aí a leitura. Jean Bordel, Mathieu Vernet, eu não sei a pronúncia dos sobrenomes, né? Mas assim vai. Pierre Bourdon e André Lafon. No dia 7 de março de 1557, chegou a Guanabara, no Rio de Janeiro, um grupo de huguenotes, calvinistas franceses, com o propósito de ajudar a estabelecer um refúgio para os calvinistas perseguidos na França. Já ouviram falar da noite de São Bartolomeu? Já ouviram falar? Foram massacrados milhares de cristãos reformados na França. Os huguenotes. Olha o que o texto diz. Perseguidos também agora na Guanabara. Eu vou ler aqui, depois eu falo. Em virtude de sua fé reformada, alguns conseguiram escapar. Outros foram condenados à morte por Villegagnon. Foram enforcados e os seus corpos atirados de um espinhadeiro em 1558. Agora o detalhe. Antes de morrer, entretanto, foram obrigados a professar por escrito sua fé, no prazo de 12 horas, respondendo uma série de perguntas que lhe foram entregues. Eles assim o fizeram e escreveram a primeira confissão de fé na América, sabendo que com ela estavam assinando a própria sentença de morte. Só a introdução da confissão. Segundo a doutrina do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, que acabamos de ler, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há. E isso com toda doçura e benignidade. Nós, abaixo assinados, Senhor Villegagnon, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto como nós cremos. E começamos com o primeiro artigo. Eu não vou ler, vou publicar lá no informativo da igreja essa confissão de fé. Cremos em um só Deus. Você quer nos matar? Nós viemos para cá fugido, pensando que ia ter um mundo melhor aqui. Mas o preço é a morte. Em 12 horas, eles registram um relatório da fé que eles possuem, uma confissão. Eles deixam claro no que creem. E eles entregam, e a sentença é: vocês não revogam a fé de vocês? Não. Então para a forca vocês irão. Esses homens estão registrados na história, inclusive do nosso país, como crentes que, apesar de toda dor, de toda perseguição, até a morte, mas eles estavam confiados na esperança da glória que tem o nome Jesus Cristo. Aquele que estava com eles e o recebeu, ou melhor, os receberam. Amado irmão, eu quero nessa noite pensar com você, como está a sua confiança nessa esperança viva que se chama Jesus Cristo? Coloque os seus olhos, Paulo vai escrever daqui a pouco, pense nas coisas lá do alto, quando você enfrentar qualquer circunstância aqui. Pense no seu bom depósito, o depósito que Cristo fez por você, para que você caminhe confiado, confiante, cheio de esperança, sabendo que o seu Redentor vive. Eu quero terminar orando com os irmãos, e eu quero pensar a respeito, depois domingo que vem nós vamos continuar aqui esse capítulo, vamos adentrar alguns outros pontos, mas eu quero terminar aqui. A palavra de Deus lá em Coríntios diz assim: se a nossa esperança, e tem muita gente buscando esse Cristo, sabe qual Cristo? Que resolve o problema só aqui. Se tiver uma solução dos problemas aqui,
está satisfeita. Sabe o que Paulo escreve? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Você tem um Redentor, não é apenas para cá, não é apenas para os seus dias. Você tem um Redentor porque Ele tem um bom depósito. Ele vai fazer com que você experimente da presença dEle. Você já pode experimentar essa alegria, mas um dia esse tesouro guardado será verdadeiramente experimentado por nós que estamos em Cristo. Eu termino dizendo: Cristo Jesus, 1 Timóteo 1:1, é a esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Coloque o seu coração ligado cada dia mais a Ele. Renda-se a Ele. E eu tenho convicção, amado irmão, que você vai experimentar cada dia mais da alegria de servi-lo, da alegria de caminhar em sua segurança. Confiado o seu coração que tem guardado sua vida e sua família, porque nós temos um bom tesouro. A palavra do Senhor nos diz, esses irmãos não estavam preocupados com a morte física. A morte física para o cristão não aniquila a herança que ele tem a receber na pessoa de Cristo. A nossa relação agora em Cristo é: o morrer é lucro. Nós não queremos morrer, mas Senhor, uma segurança eu tenho. O Senhor é comigo. Essa motivação fez esses irmãos atravessarem o século I. Essa motivação fez esses irmãos prosseguirem em Cristo em meio às perseguições. Que nós posicionemos o nosso coração, que nós peçamos ao Senhor: Senhor, nos dê corações sensíveis à tua voz, que se alegra na tua pessoa, a despeito dos problemas, dos embates, que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que essa esperança continue cada dia mais se expandindo nas nossas vidas. Essa é a única condição para você, crente, não ficar pelo caminho, não ficar prostrado, é alegrando-se na pessoa do Senhor Jesus, que garante a nossa vitória. Amém. Fique em pé, vamos orar.